pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com o projeto Claramente, com dicas sobre saúde mental e emocional. Hoje o assunto que nós escolhemos falar foi depressão, né? Esse transtorno emocional que assola hoje tantas pessoas no mundo todo, né? Como todos os assuntos do projeto Claramente, a minha proposta aqui é trazer algumas informações e no final dicas, né, conscienciais e de saúde integrativa que podem ajudar vocês com todos esses processos conscienciais, né, emocionais e mentais que nós estamos conversando, certo? Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre depressão e os 5 sinais para identificá-la. Afinal, o que é depressão? Às vezes nós nos sentimos chateados com algumas situações, com o resultado de um jogo de futebol, por exemplo, tristes por sabermos que estamos doentes por algum motivo, ou com uma separação, ou uma perda, né? Mas tudo isso, gente, é normal, faz parte da vida, né? Faz parte do nosso desenvolvimento. Mas quando esses sentimentos persistem por um tempo além do necessário, ao invés de ajudarem no crescimento, no amadurecimento pessoal, né, acabam se tornando um transtorno, agindo negativamente na nossa vida, então ele se torna uma patologia, uma psicopatologia, como nós falamos na psicologia, né? Mas a boa notícia, né, fiquem tranquilos, que para tudo tem jeito, né? Da mesma forma que as pessoas criam a depressão na vida delas, e eu tenho essa linguagem, porque trabalho também com metafísica da saúde, nessa biopsicossomática, e nós sabemos que nós somos responsáveis e criadores por todas as doenças que são instaladas em nossa vida, né? Então, diante desse conceito, nós vamos dar algumas dicas aqui de o que vocês podem fazer pessoalmente, né? Para evitar que um sintoma de tristeza, por exemplo, né, que é natural da vida, se transforme numa depressão, que já é uma patologia, ok? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui algumas informações para ajudar vocês a perceber se você ou alguém que você ama, alguém da sua família, está sofrendo com essa doença, ok? Se você toma antidepressivos, está com depressão ou conhece alguém nessa situação e quer ajudá-la, então fique até o final desse vídeo e pegue as dicas para você ou para essa pessoa, certo? A depressão, ela cresceu 18% nos últimos 10 anos no mundo todo e em 2005 eram 260 milhões de pessoas com depressão. Veja, em 2017 já são mais de 320 milhões, isso são dados estatísticos, né? Científicos que eu estou trazendo para vocês. E no Brasil, gente, já são mais de 11 milhões de pessoas sofrendo com depressão. O que esse transtorno causa e como a gente pode identificá-lo, né? Quando uma tristeza passa de mais de 3 a 6 meses, né? Quando a pessoa se larga completamente, como a gente diz popularmente, né? E até isso afeta a parte da higiene dela, quando ela fica muito bagunçada na vida dela, né, dentro e fora da vida dela, por muito tempo, por tempo demasiado, então a gente pode começar a desconfiar que ela está entrando num processo depressivo, né? Eu vou trazer aqui também alguns dados mais científicos que comprovam que é como a gente diagnostica no consultório, tá? Então, quando essa tristeza passa de mais de 3 a 6 meses, isso tem critérios dentro do CID-10 hoje em dia, né, que é o protocolo de medicina que a gente acompanha na psicologia. Então, essa depressão, ela pode passar a ser uma depressão. Então, a depressão hoje, gente, é uma doença biopsicossocial. O que quer dizer? Que ela tem múltiplos fatores, né? Não só no nosso corpo físico, mas nas nossas relações e na influência que recebemos de fora também. É geralmente caracterizada por uma combinação de pensamentos, sentimentos, percepções e emoções que afetam diretamente as relações do indivíduo com ele mesmo e com os demais à volta dele. É uma condição patológica, gente. A depressão em seu estado mais grave, que já não é mais a tristeza e sim a depressão, ela é uma doença. Ainda se tem um preconceito, né? Algumas pessoas ainda acham que a depressão é frescura, né? Que a gente ouvia muito falar isso, mas ainda é assim, que ela não existe, que a pessoa é preguiçosa ou que ela é desanimada. Então não, gente, é uma patologia, é uma doença
É um transtorno de humor, né, considerado dentro da psiquiatria e da psicologia, e que deve ser tratada como tal por especialistas, né? Por outro lado, a tristeza, que não é a depressão, é um sentimento normal e comum frente às dificuldades da vida, às perdas, o descontentamento que nós temos às vezes na nossa vida, né? E ela não deve ser encarada como uma enfermidade, sendo uma das emoções básicas do ser humano, né? Assim como a raiva e outras. Então, tristeza não é depressão, primeira coisa, né? A tristeza ela é importante, inclusive, na elaboração e na ressignificação de determinadas questões da nossa vida. Às vezes, quando estamos mais tristes ou mais, né, introspectivos em nós, é quando a gente começa a ter, né, aquelas caídas de ficha, como a gente fala popularmente, ou os insights na psicanálise, que trazem os porquês da nossa vida e apontam caminhos novos, né? Então, a tristeza, nesse ponto, ela é benéfica, como a ansiedade. A ansiedade ela não é um estado patológico, ela é anormal até que se torne um estado patológico. Depois vou ter um tema aqui, um dos vídeos vai falar só sobre ansiedade, né? Aguardem que a gente vai falar sobre isso. Então, gente, eu trouxe aqui os 5 sinais da depressão para vocês saberem diferenciar quando vocês estão tristes, ou vocês, ou alguém que vocês conhecem, ou quando isso já passa a ser um estado patológico, tá? Ou um transtorno de humor. Então, ela é caracterizada por 2 ou mais sintomas desses que eu vou falar para vocês, que acontecem ao mesmo tempo. Um sintoma isolado não quer dizer depressão. Precisa ser mais de um ao mesmo tempo. Então, nós temos geralmente cansaço, fadiga e perda de energia, diminuição acentuada do interesse ou do prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do seu dia, ganho ou perda de peso significativo por diminuição ou aumento de apetite, humor deprimido na maior parte do tempo ou do seu dia, insônia ou hipersonia. Então, uma pessoa não tem transtorno de sono, ela não consegue dormir direito, ou ela dorme demais, né? Dorme muitas horas, mais ou menos, isso é relativo de pessoa para pessoa, mas que a gente considera mais adequado é mais ou menos 8 ou 9 horas de sono, né? Tem gente que dorme mais, tem gente que dorme menos, mas em média são 8 horas de sono. Então, se a pessoa dorme 12 horas por dia, 14 horas, você está em estado de hipersonia, tá? Outro sintoma é a agitação ou atraso motor. Ou a pessoa fica muito agitada, mas a pessoa deprimida está agitada? Sim, está, porque a personalidade dela é mais agitada. Então, o sintoma vai dentro do que ela é, certo? Então, ela pode estar mais agitada ou, ao contrário, pode ter um atraso motor. Então, ela fica mais lenta, tudo que ela faz é mais devagar. O corpo, a mente vai às vezes mais rápido, mas o corpo não acompanha, é muito lento, né? Todas as atividades que ela vai fazer são muito devagar. Então, isso é atraso motor. Sentimentos de inutilidade e culpa excessiva ou inapropriada. Então, qualquer coisinha que acontece, a pessoa, né, vai lá para baixo, se sente a culpada do planeta, né? Ou ela se sente uma inútil na vida, que ela não serve para nada. Então, isso é para a gente prestar atenção, se esse caso, né, fica por muito tempo. Capacidade diminuída de pensar e de se concentrar e de decidir, que são os efeitos na parte cognitiva, né, nas funções cerebrais, que a depressão acaba causando. Na sua forma mais grave, a gente pode ter, inclusive, as ideias de suicídio, né? A gente fala ideação na psicologia, são ideias de suicídio ou um plano específico para cometer suicídio. Isso, geralmente, as pessoas não levam a cabo, graças a Deus, mas fica essa ideia circulando na mente delas, certo? Então, esses são alguns sintomas que precisam acontecer simultaneamente. Pelo menos 3 deles precisam acontecer ao mesmo tempo para a gente começar a prestar atenção e procurar um especialista, né? E qual é o gatilho, né, gente? O que ativa ou provoca a depressão nas pessoas? Bom, depende muito dos fatores associados, né? Mas principalmente da forma como o indivíduo interpreta e aceita ou lida com os fatos da vida, né? Os desafios que nós temos, as dificuldades que nós temos, são normais para que a gente ultrapasse com as nossas habilidades e capacidades, né? E a gente responda com inteligência e com criatividade à vida. Quando a pessoa não faz isso e ela fica com medo da vida e ela se encolhe, então ela pode entrar sim no estado de tristeza e depois depressivo, né? Também depende da personalidade de cada um de nós, né? As inclinações internas, as formas de ver e viver essa vida, experienciar a vida, né? A forma que ela interpreta as experiências da vida que chegam até ela
podem também desencadear ou ativar, né, ser um gatilho para a depressão. Alguns fatores externos contribuem, como crises do convívio nos relacionamentos, né? Pode ser crise familiar ou crise com os pares afetivos, né? Namorados, maridos, ou vice-versa. O uso excessivo de mídias sociais, gente. A gente sabe que hoje em dia as mídias sociais ajudam por uma parte, mas estão causando uma espécie de vício, né? Ou de condicionamento na mente das pessoas. Inclusive, já no CID-10, já tem uma parte que caracteriza o sintoma patológico do excesso de uso das mídias sociais. Vejam onde as coisas estão chegando, prestem atenção, tá? Também o uso de drogas e álcool, né, em excesso. O álcool por si só ele já é depressivo, né, gente? Ele é uma substância depressora do sistema nervoso central. Então, a característica dele já é deprimir, né, o cérebro, o sistema nervoso, as funções cerebrais, ou diminuir. Estresse ocupacional, quer dizer, cansaço excessivo por conta de excesso de trabalho. Uma grande perda também pode ser um gatilho para depressão. Doenças crônicas, às vezes a pessoa tem doença há muito tempo, não consegue se curar, ela começa a entra num estado de tristeza, né, de si mesmamento, e ela se isola, né? E isso pode criar um gatilho também. Crises conjugais ou até inflamações no cérebro, vocês sabiam? Algumas inflamações cerebrais podem ativar também este gatilho de forma bioquímica. E aí causam efeitos de humor sem que a pessoa saiba, né? Que a causa foi física. Então, como vocês podem ver, a gente tem múltiplos fatores, né? Que podem ativar ou ser um gatilho para o início de uma depressão e se tornar uma patologia. Então, aqui eu vou falar para vocês rapidamente, só para vocês conhecerem, né? E para diferenciarem alguns tipos de depressão dentro da classificação médica, né, do CID-10, que nós psicólogos e psiquiatras e médicos acompanhamos, né, nos nossos consultórios. Então, nós temos transtorno depressivo maior, que é um tipo mais comum e que reúne grande parte de todos esses sintomas que nós falamos até agora, como falta de interesse, tristeza constante, mudança de sono e de apetite. Segundo, é distúrbio afetivo sazonal. O próprio nome já diz, né? Ele é mais comum em países frios, inclusive, porque acontece em períodos específicos na vida da pessoa. Alguns períodos que tragam ao paciente sentimentos negativos em relação a alguma época da sua vida ou alguma época do ano, como, por exemplo, o final do ano, né, que tem as festas. Às vezes as pessoas que perderam os entes queridos no final do ano, antes do fim do ano, já começam a ficar um pouco tristes, né, porque se lembram, etc. Ou o inverno excessivo nos países mais frios, né. Nós temos também a depressão bipolar, né, quando o paciente sente tristeza e alegrias extremas, fica nos dois polos. Fora do comum, estou falando uma felicidade, uma tristeza normais, não, estou falando fora do comum, fica bem no extremo da polaridade, né? Ou a pessoa é eufórica ou ela fica de cama, é assim. Fora do comum. Então, quando a pessoa está feliz, ela fica muito agitada, que a gente fala que ela entra em estado de mania na clínica, né? Muito agitada, faz um monte de coisas ao mesmo tempo, até se atrapalha porque faz coisas demais e realiza diversas tarefas simultaneamente, mas ela não consegue terminá-las geralmente, pois ela se sente, logo em seguida a energia dela cai, claro, porque ela teve um excesso de ativação de energia aqui, né, na euforia, então ela fica sem energia, logo em seguida a energia cai, falando em linguagem energética, e ela passa a ficar deprimida, até na cama, né, bem grave, e sem energia novamente. Então essa é a depressão bipolar. Nós temos também a depressão pós-parto, que acontece por desequilíbrio hormonal e atinge algumas mulheres logo após a gravidez. Às vezes pode desenvolver sentimentos negativos e de rejeição com relação ao bebê. Tem até casos mais patológicos que eu já atendi no meu consultório, que a mãe às vezes fica dias ou meses sem conseguir ver o bebê, uma outra pessoa precisa cuidar dele enquanto isso, né? Então é bastante grave, é bastante complicado, tanto para a mãe quanto para o bebê, quanto para a família. Então a gente precisa prestar atenção, porque muitas vezes é um desequilíbrio hormonal, né? É só tratar. Claro que todo desequilíbrio hormonal vem acompanhado de alguma questão afetiva, né? Então precisa olhar dos dois lados, mas geralmente é um desequilíbrio hormonal, tá? Depressão reativa, o próprio nome diz, é em reação a algum fato da vida. Acontece geralmente após algum evento
que é significativo na vida da pessoa e que ela responde com tristeza profunda frente a algo que não pediria esse sentimento, né? Algo comum, cotidiano, corriqueiro, mas que ela responde com uma resposta de tristeza. E em grupos de risco, por exemplo, esses acontecimentos podem funcionar como gatilho, né? Como, por exemplo, pessoas que têm AIDS, né? Algumas pessoas que têm algumas doenças graves, ou algumas outras questões sociais que podem levar a isso também, né? Depressão psicótica, junto com os sintomas da depressão, todos esses que a gente falou, geralmente vem acompanhado de alguns sintomas, os sintomas vêm acompanhados de reações psicóticas, como alucinações e delírios, tá? Aí já passou bastante, né? E aí sim é necessário procurar um psiquiatra diretamente, não só um psicólogo, especialista na área, né, que são os especialistas, mas sim já direto um psiquiatra. Nas anteriores, vocês podem procurar um psicólogo que ele vai fazer o diagnóstico inicial, vai tratar e, se for necessário, aí a gente encaminha para o psiquiatra, tá? Para terminar, a gente tem depressão atípica, cujos sintomas são semelhantes ao transtorno depressivo maior, que é aquele, né, primeiro que tem vários sintomas acontecendo ao mesmo tempo na vida da pessoa, mas provoca picos de reações positivas de vez em quando, né? Que pode, a pessoa então ela fica triste, ela se alegra por algum tempo e em seguida ela volta para o estado deprimido de novo, né? Então, gente, essas são algumas dicas para vocês prestarem atenção e se esses sintomas que eu falei estiverem dentro desse quadro que eu acabei de falar agora, aí sim você é necessário procurar um especialista, certo? Um psicólogo em primeiro lugar e depois, se for necessário, é encaminhado para os médicos. Hoje em dia se tem, por causa do ato médico, uma complicação, né? Quando eu me formei, né? Eu sou formada há 29 anos na área, trabalho todo esse tempo. Primeiro direcionamento sempre foi para o psicólogo, né? E aí nós fazíamos o psicodiagnóstico, víamos a gravidade dentro dessa classificação, que na época eram outras, e se fosse necessário, se tivesse um agravo, aí sim nós encaminharíamos para o psiquiatra, porque existem formas de tratamento que não só medicação, né? E hoje em dia isso foi invertido por vários motivos, né? Pela indústria farmacêutica incentivar muito isso, pelos próprios médicos, né? Terem toda uma forma de encarar isso, e então inverteu. Geralmente a pessoa vai para o médico, o psiquiatra, começa a tomar medicação, depois vai para o psicólogo fazer a psicoterapia. Na verdade, o tratamento clínico que a gente indica é as duas coisas ao mesmo tempo, quando já está nessa gravidade, né? A pessoa faz o acompanhamento com o psicólogo, porque para trabalhar as causas, né, gente? Então a pessoa vai ficar tomando antidepressivo a vida inteira e ela não vai melhorar, porque o antidepressivo ele dá um alívio bioquímico só, mais nada. Ele não trata a causa. A causa é tratada no psicoterapeuta, com a psicoterapia. E com 30 anos de experiência, gente, até hoje eu também sou coaching integrativo, também sou hipnóloga, trabalho com várias técnicas, né, mentais, mas até hoje, para esses casos específicos, não vi outra forma que não a psicoterapia, tá? Porque é a única maneira que a gente tem um tempo e uma frequência específica, que isso é um protocolo clínico, por isso que é assim, não é da cabeça do psicólogo, né? Ele é dessa forma porque tem um motivo, que pode levar uma melhora até a cura da depressão, tá? Eu tenho quadros de melhoras e de cura da depressão. Muita gente que veio comigo deixou até de tomar medicação, em muitos casos, a maioria dos casos, porque eu trato também com terapias integrativas, com hipnose e com outras técnicas. Mas é necessário procurar sim um especialista, tá? Bom, gente, então qualquer pessoa pode desenvolver depressão, independente de idade, de estado social, de raça, ou o que for. Mas alguns grupos estão mais suscetíveis, como, por exemplo, os idosos e os jovens, né? Porque são épocas da vida em que existem processos ou conflitos emocionais, muitas vezes mal elaborados, né? Durante essas fases. As pessoas às vezes não procuram uma análise, não procuram um processo terapêutico para resolver as questões do desenvolvimento dessa fase, né? E aí acabam entrando em depressão. Pessoas com baixa tolerância à frustração também, personalidades mais irritadiças, né? A pessoa mais estourada, que a gente fala, às vezes tem pouca tolerância, né, com as coisas na vida. Mulheres e homens que estão na fase da menopausa e da andropausa, né, que também é hormonal. Pessoas que são muito estressadas, muito nervosas, muito agitadas, ansiosas, né?
também são suscetíveis à depressão e com as pessoas que têm baixa estima, né? Essa semana nós soltamos o Claramente anterior, eu falei sobre autoconfiança, dei várias dicas, né? E abordei um pouquinho sobre isso. Depois vocês vão lá e olham, porque tem várias formas de não entrar nesse estado, tá? Bom, a boa notícia é que nós podemos prevenir esse transtorno, né? Como eu disse antes, lá no começo, como simples mudança de perspectiva, formas de ver a vida, né? Formas de ver o significado da sua vida. É isso que nós trabalhamos em terapia, né? Uma boa alimentação também tem influência, né? Porque existem alguns alimentos que são depressores. Formas de ver o mundo, muitas vezes, como eu falei, né? Mesmo no meio médio, mesmo com o meio médico afirmando que essas causas são especificamente físicas, né? Nós, psicólogos, temos, que é uma ciência, a psicologia também, temos vários estudos, né, que trazem causas psicossomáticas e outras causas sociais, outras causas, além do efeito físico e neurológico, tá? Agora, eu deixo aqui uma questão para vocês refletirem, né? Que quando eu fiz, também sou pós-graduada em neuropsicologia, lá pelo HC, né? E na minha época eu atormentava os meus professores, que eram os médicos, né? E falava sempre em discussão, mas afinal, né? O que causa o quê, né? A tristeza, a alma, né? As dores da alma trazem a alteração neurológica ou vice-versa. Então, nós temos casos que as alterações neurológicas indicam, né, diferença de humor, e nós temos casos em que uma questão da vida levou a alteração neurológica, né, a alteração, desequilíbrio de neurotransmissores, né, e aí passou a ser também um transtorno no cérebro. Então, por isso que eu deixo a pesquisa, é o ovo ou a galinha, né? Afinal de contas, o que causa o quê? Bom, eu hoje sou psicóloga transpessoal integral e dentro da psicoterapia integral, gente, a gente vê isso de várias formas, né? De forma holística que a gente fala, ou de forma integral. São vários fatores que a gente trabalha com a pessoa, porque, como eu falei, ela é biopsicossocial, né? Muitas coisas acontecem em volta do espectro da vida da pessoa que podem levá-la a desenvolver e ativar essa doença, tá? Bom, então eu vou começar agora, isso eu queria falar de informação para vocês se informarem mesmo, né? O grande objetivo do projeto Claramente é que vocês entendam, compreendam através de informações que eu estou trazendo para vocês o que são esses transtornos, o que são as emoções da nossa vida, né? E como a gente pode trabalhar melhor essa inteligência emocional. Estamos falando de inteligência emocional, tá? Detalhadamente e com dicas de cura no final de cada vídeo. Isso aqui é um projeto maravilhoso. Há muitos anos que eu queria fazer esse projeto. É um projeto preventivo, inclusive, né? Como eu já falei nos outros vídeos, e por isso que eu quis trazer para você. Então, agora eu vou falar as dicas de qualidade de vida conscienciais, algumas dicas que a gente pode fazer para não cair, né, na depressão. E algumas dicas da área integrativa, que eu também sou terapeuta integrativa, de forma como é que a gente pode diminuir os sintomas da depressão, usando as ervas, a cromoterapia e os cristais, tá? Hoje foram as dicas que eu trouxe para vocês. Então vamos lá. Bom, dica de qualidade de vida. Eu trouxe um exercício fácil para vocês fazerem. Anote em um papel o que te deixa triste numa lista e o que te deixa feliz em outra lista. Depois você vai ler com calma, né? Cada palavra que você, ou cada frase que você escreveu lá, e você vai analisar a situação, né? E vai olhar as duas partes. O que vale mais a pena, né? Eu dar energia para as coisas que me deixam triste, ou eu dar energia para as coisas que me deixam feliz e que me dão bem-estar na vida. Isso é uma escolha, gente. Todos os dias que a gente acorda de manhã, a gente pode escolher se a gente vai ficar triste, ou se a gente, né, se a gente vai se anular perante a vida, ou se a gente vai assumir a responsabilidade sobre ela e a gente vai, né, firme para a vida, com amor no coração, né, com motivação, e vamos enfrentar a vida, porque a vida está aí para isso, né? A forma como nós lidamos com ela é que muda, né? E vamos procurar fazer coisas cada vez que nos deixem mais felizes, essa é a dica, né? Segundo, ter atitudes positivas frente às dificuldades e os desafios comuns da vida. Eu posso escolher ficar com algum desafio que eu estou tendo atualmente na minha vida, né? Como um desemprego, alguma coisa. Eu posso escolher, por exemplo, ficar numa cama triste, eu posso escolher sair e procurar outro emprego, né? Eu posso escolher usar como muleta na minha vida, né?
apoio ficar ali falando que eu sou desempregado, ou que eu sou triste ou deprimido, para não enfrentar a vida, eu posso falar, não, peraí, deixa eu lá, tudo bem, eu tô assim, mas eu sou muito maior do que isso, que foi o que eu falei no segundo vídeo com autoconfiança, depois vocês dão uma olhadinha lá. Nós somos muito maiores do que qualquer desafio desses, né, gente? E essa é a dica do Claramente. Se veja como maior do que tudo isso, né? Se veja, tenha autoconfiança, acredite em você e que você com certeza vai ter inteligência suficiente, criatividade suficiente para achar alternativas para a sua vida, tá? Bom, uma outra dica é admitir que às vezes a gente precisa de apoio, né, gente? Nem sempre dá para fazer tudo sozinho, né? E não conseguimos sozinhos algumas vezes determinadas situações. Então, se você está se sentindo, sei lá, com a cabeça confusa, não está conseguindo escolher direito ou achar alternativas, procure um especialista, né? Procure um psicólogo, procure um coaching que possa ajudar vocês a organizar isso dentro de vocês, né? E dar o primeiro passo para mudar de vida, para ressignificar isso na vida de vocês. Depois, utilize recursos naturais para aumentar e limpar a sua energia, né? Às vezes esses fatos acontecem, a nossa energia vai lá embaixo, mas não precisamos ficar nela. A gente pode reciclar, que é a dica que eu vou dar com a terapia das terapias integrativas daqui a pouco, né? Mude suas energias com as terapias integrativas, massagens, né? Atividade física, agite a sua parte psicomotora, a sua parte física, né? Porque isso vai movimentar a sua energia. Se você está muito parado porque está triste ou deprimido, você precisa se movimentar. Aí toda a energia em volta também vai mudar, tá? Também uma outra dica, deixar muita coisa pra lá, né, gente? Às vezes é melhor aquela frase famosa, né? Melhor a gente ser feliz que a gente ter razão, né? Tem muita coisa que a gente pode deixar pra lá e que a gente fica ali se apegando, brigando, né? Insistindo numa coisa que às vezes não é mais pra gente. E isso não dá certo, só rouba a nossa energia, né? Pode fazer a gente cair sim no estado deprimido, tá? Outra, dizer não e sim na hora certa. Tem coisas que a gente precisa dizer não e tem coisas que a gente precisa dizer sim para nós, não para as outras pessoas, para nós, tá? Quanto mais sims você falar para você, mais feliz você vai se sentir com você, mais confiante e etc, tá? E última dica consciencial é pedir desculpas e pedir perdão para si mesmo, em primeiro lugar, das suas falhas, das coisas que você não conseguiu fazer por algum motivo, né? E pense sempre, gente, que hoje é o melhor dia para você corrigir isso, para você fazer diferente. Porque hoje você tem a consciência que você não tinha naquela época. Hoje você com certeza, por mais ou menos que você tenha andado na vida, você é uma pessoa com outra experiência do que na época, né? Então se perdoe por isso, ressignifique isso dentro de você. Se veja de uma maneira diferente. Faça uma lista das coisas que você precisa se perdoar também, porque fazendo lista, quando a gente escreve, a nossa cabeça se reorganiza. E quando você lê, né, você se conscientiza de muitas coisas. Então faça a lista das pessoas que você precisa se pedir desculpa ou do que você precisa se desculpar ou se perdoar, né? E comece essa autorreflexão, tá? Bom, e também não guarde mágoa, né? Das pessoas que fizeram alguma coisa, porque quem guarda mágoa somos nós, né? As pessoas fazem as coisas de forma inconsequente, sem consciência, mas sou eu que guardo ou não a energia resultante disso, tá bom? Bom, para terminar, então, agora vem as dicas integrativas que eu quero dar para vocês, né? Geralmente, no Claramente, eu não dou dica integrativa, estou dando nos outros projetos, né? Que a gente vai ter um workshop que vai começar hoje sobre a saúde integrativa. Estou convidando todos vocês, né, que assistirem, depois vão lá no Facebook, onde estarão todos os vídeos, né, da saúde integrativa, onde eu vou dar várias dicas. Mas aqui são só dicas rápidas, específicas para os sintomas de depressão, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou passar as ervas, né? As ervas melhores para os casos de depressão são a erva de São João, que trabalha os transtornos mentais e emocionais, e são indicadas para depressão leve ou moderada. Uma colherinha de sobremesa, né, numa xícara de chá, vocês fervem e fazem por infusão e tomam 3, 4 vezes ao dia. Ginkgo biloba contém flavonoides e terpenos, né? Então ele alivia bastante os sintomas da depressão. Camomila, ela trabalha especificamente na parte energética, no reequilíbrio do corpo mental, tá? Ela reorganiza a energia do corpo mental. E ela reequilibra naturalmente os estados de ansiedade, irritabilidade, insônia, né? Ela acalma, né? Ela arruma o padrão energético da pessoa, né?
traz relaxamento, então ela traz uma harmonia para a pessoa e regula a atividade mental. A passiflora, que é uma planta do maracujá, né? Tem propriedades analgésicas, alcaloides e flavonoides, com ação relaxante e antidepressiva. Também melhora os sintomas da insônia e diminui as sensações de fadiga, cansaço, estresse ou hiperatividade, tá? A valeriana, outra dica e última das ervas, né? Ela tem um princípio ativo que é tirado da sua raiz e ela tem efeitos estimulantes, portanto ela deve ser indicada sempre por um especialista em ervas medicinais ou um naturopata, né? Por causa disso, porque ela pode também causar dores de cabeça, inquietação e outros sintomas, tá? Então precisa ser tomada na dose correta, indicados por um profissional da área, tá? Geralmente o naturopata, né, ou quem trabalha com medicina chinesa, com medicina natural, tá? Eu trabalho também, faço esse trabalho há muitos anos lá no Instituto Conexão Integral, sou naturopata, trabalho com terapias naturais e com terapias energéticas, né? E quem quiser conhecer, nós vamos começar a fazer o Day Spa logo, fiquem atentos às mídias sociais, tá? Bom, depois eu vou passar chás e banhos antidepressivos, né? Em cima eu falei das ervas, elas podem ser tomadas em forma de chá ou em forma de tintura, e você precisa de um especialista que faça isso, tá? Aqui vocês podem tomá-las ou em forma de banho ou tomar mesmo como chá, tá? E aí as mais indicadas são o alecrim, de novo a erva de São João, o salgueiro branco, as três principais, tá? Vocês vão tomar sempre uma colherinha de sobremesa, um bulizinho de chá, né? E vão tomar 3 vezes ao dia, meio copinho, né? 3 vezes ao dia, tá? De todas elas. O salgueiro branco acho que é o mais complicado de achar, mas as outras ervas são fáceis, principalmente a erva de São João. E nós temos, tô dando a dica aqui de um chá antidepressivo que eu vou deixar para vocês, que é uma colher de escutelária, uma colher de chá de flor de laranjeira, uma colher de chá de erva de São João, uma colher de chá de betônica e uma colher de chá de melissa, tá? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar todos os ingredientes no bule, cobrir com 500 ml de água e ferver. Deixa descansar por 10 a 15 minutos, depois você coa e toma, tá? O chá também pode ser tomado frio, né? Agora que tá no verão, não tem problema. Toma de novo 3, 4 vezes ao dia, tá? Pequenas doses. Bom, além dos chás e das ervas, eu trouxe também dicas de cristais e da cromoterapia, que são dicas energéticas, né? Que é o que eu mais trabalho. Então, quais os cristais indicados que são antidepressivos? Os cristais da cor laranja, todos eles, tá? Os cristais laranjas que trabalham, né, que são do segundo chakra umbilical, na litoterapia, eles ativam movimento, desintoxicam, desobstruem, dissolvem, trazem positivismo, motivação, estimulam a criatividade e a espontaneidade. Então, é tudo. Vocês podem usar o cristal próximo do corpo, né? Coloca na direção do chakra, no umbigo, né? Do chakra umbilical, com um microporo. E usam um dia sim, um dia não pode usar direto, um dia sim, um dia não, que é um tratamento, durante algumas horas do dia, tá? Tira à noite e vai fazendo isso. Faz por uma semana ou 15 dias e vocês vão ver os resultados, tá? Se você estiver no estado de uma tristeza maior ou já em depressão, use por uns 15, 20 dias dessa forma. Ou se estiver no estado depressivo ou desanimado, desmotivado, use que vai dar uma grande alteração nesse sintoma, porque vai elevar a energia de vocês, tá? Quais os cristais que são indicados, né? O calcita laranja, selenita laranja e a cornalina, e também tem a pedra da lua, mas que eu indico mais são a calcita laranja, que é aquela pedra, né? É uma pedra laranja toda pintadinha. Nós temos a selenita laranja, que é aquele bastão, e a cornalina, que é uma laranjada e branca, fácil de achar no mercado, tá? Usem dessa forma, próximos ao corpo de vocês, que vai... Primeiro ela vai limpar toda a energia densa e parada que fica desses estados de humor, depois ela vai começar a trazer movimento na energia, né? E vai elevar a energia, os hertz da energia de vocês. Bom, por último, a dica é cromoterapia. Quais as cores que vocês podem usar, tanto nas roupas, como usar diretamente com lâmpadas ou lanternas como tratamento mesmo, que podem aliviar ou mudar ou dissolver os sintomas da depressão.
De novo, a cor laranja é a mais indicada, né? Você vai usar ou na lanterna de cromoterapia ou numa lâmpada laranja, né? Diretamente vocês vão tomar um banho de luz, é isso, né? Durante 15 a 20 minutos, umas 3 vezes na semana, é como se fosse um remédio, né? A cor laranja, ela rejuvenesce, regenera e ela melhora o funcionamento do metabolismo, né? Também melhora a imunidade. Ela é ligada ao chakra umbilical e ela comanda as ações também relacionadas à sexualidade e à sensualidade e à criatividade, que são todas propriedades do segundo chakra, tá? Depois vocês vão lá no vídeo 1 do workshop, né, de saúde integrativa, que está sendo lançado na terça-feira, dia 29/1, que vocês vão ver que eu falei lá de todos os chakras em detalhes, né? Como é que se equilibra, como a gente faz quando esse desequilíbrio. Vejam o workshop, vocês vão ter bastante dicas com relação a isso, tá? Aí nós temos depois o laranja, a cor verde, que é uma cor equilibradora, harmonizadora. Comanda o coração, né? Por isso que eu estou de verde hoje, né? Ela regula e harmoniza, ela está no chakra do coração, é o que regula os chakras de baixo e os 3 de cima, né? Trabalha o sistema circulatório e combate a insônia. E por último, a cor violeta, que é uma cor transmutadora, que ela vai transmutar, dissolver todos esses estados, essa energia pesada, esses miasmas, né? Que a pessoa fica quando ela está triste, para baixo. Então, a cor violeta, ela vai dissolver tudo isso, vai transmutar, né? Ela é do chakra coronário do frontal e ela atua também como calmante, né, da parte dos nervos, né, que a gente fala popularmente, né? E ela também elimina infecções e inflamações. É como se a sua aura estivesse inflamada, né, gente, ou intoxicada quando vocês estão nesses estados, né? Então, a cor violeta, ela vai limpar, vai transmutar essas energias, tá? Era isso, gente. Todas essas dicas que eu trouxe de coração, com muito amor para vocês. Usem todas elas, tá? Hoje o vídeo foi um pouquinho mais extenso, mas é porque eu queria passar todas essas dicas para vocês, além de informar, né? E eu criei esse projeto mesmo para trazer para vocês tudo que eu trabalho há 30 anos no consultório, para mais pessoas, porque o consultório é muito limitado, né? Chegam poucas pessoas até nós, perto de todas que precisam disso. E essas dicas todas comecem a utilizar no dia de hoje já, porque com certeza vocês terão mudanças bastante significativas na vida de vocês, tanto na energia, com as terapias integrativas, quanto na consciência, fazendo esses exercícios de autorreflexão que eu ensinei aqui, tá bom? Era isso, até o próximo vídeo do Claramente. Estejam atentos às nossas mídias sociais, principalmente no facebook.com/conexão integral, onde todos esses vídeos ficam hospedados, né? Inclusive os textos de tudo que eu estou falando estão lá também. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, que é YouTube Glaucia Mosconi. Também tem o link aqui embaixo. E logo a gente vai lançar um novo site com todas essas dicas a mais aí para vocês, tá? Sigam as nossas mídias, que a gente vai ter na semana no workshop de saúde integrativa, né? Que vai ser agora de 21 a 1/2, várias dicas que a gente vai fazer com relação à saúde integrativa. E no final eu vou dar bônus e presentes para quem ficar com a gente, tá bom? Estão todos convidados. O telefone, se vocês quiserem agendar ou quiserem conhecer um pouco mais do trabalho, é 011 5367 5360, tá bom? Gratidão, namastê. Saúde, luz e abundância para todos nós. Gratidão por estarem aqui comigo.